Oi, pessoal. Vamos para a nossa última terça-feira de aulas em saúde mental em UBS. Vamos falar do tema as expectativas e o sofrimento do profissional de saúde no cuidado em saúde mental. Hoje eu tenho um companheiro chamado Shaolin, que é uma calopsita que resolveu dar aula junto comigo. Então, vocês de fundo vão escutar então uns piados que fazem parte da minha aula. Vamos lá. Existem sensações que permeiam profissionais de saúde e que muitas das vezes necessitam de intervenção. O que significa isso? Significa que muitas das vezes a gente vai para um atendimento levando com a gente sensações que podem muitas das vezes atrapalhar ou nos fazer diminuir o nosso entendimento ao sofrimento do outro. Então, assim, dentre elas, preocupação, insônia, irritabilidade, ansiedade, depressão, sentimento e sensação de inutilidade, perda da autonomia, saudade. E essas sensações, muitas das vezes, nos impede de escutar bem o relato de um paciente. E quando isso acontece, não é nada complicado ou desvalorizado da gente pedir ajuda a um colega quando essa situação nos faz necessitar de um desabafo. Eu já me vi nessa situação. E quando me vi nessa situação, que pode não ser só o relato de um paciente, mas pode ser alguma condição minha, a orientação do meu colega diminuiu o meu sofrimento? Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente tem que entender que muitas das vezes a gente não está em sintonia com os valores pessoais dos pacientes. E isso faz com que a gente muitas das vezes precise calar as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas discriminações para poder entender, segundo a realidade daquele paciente, quais são realmente os valores, e os modos de vida que aquela pessoa se utiliza e se apropria para a sua própria vida, não esquecendo de que as suas questões sociais são fundamentais nas condições de escolha de saúde. Então, como fazer? Como orientar sobre isolamento social? Sempre lembrando que esse paciente ele tem uma história social e demográfica, uma história cultural, a sua própria história mental e uma patologia, muitas das vezes, que o leva ou que se associa à sua chegada até nós, profissionais de saúde. Como será essa questão da higiene, do uso de máscaras, do medo, da discriminação de alguém, de um vizinho, de um profissional que já foi acometido por algum tipo de patologia? Como tem sido a questão do autocuidado? E essa troca de afetos, como tem sido para esse paciente, como tem sido para aquela comunidade? Como orientar autonomia nessa pessoa? Como orientar, como pensar autonomia em mim? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado quando a gente for falar em intervenções de saúde. Por quê? Porque, fundamentalmente, não podemos transformar os nossos conceitos em regras rígidas para que aquele paciente, para que aquele ser não se sinta discriminado nas nossas questões, E que as remissões desses sintomas, que muitas das vezes podem fazer com que ele busque ou não o serviço de saúde, não seja
discriminada, mais uma vez a palavra, do território onde essa pessoa vive. Por quê? Porque o que são valores para mim, na maioria das vezes, não são valores para aquela pessoa que está diante de mim, também carregando os seus próprios valores e os seus próprios sofrimentos. Como fazer, então, com que esse paciente, esse ser que adoeceu, esse lugar que ele está inserido, como fazer com que a gente possa promover saúde? Então, é preciso, que a gente possa, na maioria das vezes, perguntar que relação o sofrimento, naquele momento, daquele paciente, ele está sendo manifestado na questão de procura ao serviço de saúde. Não podemos descartar a condição de doença e de sentimentos nesse momento, porque não podemos descartar de nós as condições que nos movem, que também muitas das vezes fazem com que somatizemos algumas questões do dia a dia. Então eu tenho me perguntado, o que tem me feito falta? E a falta desse algo, desse isso, tem me adoecido? Porque não podemos esquecer que somos humanos, que nos preparamos para tratar de outros humanos. E sendo assim, na maioria das vezes, podemos também estar acometidos de sintomas de sofrimento, tais quais o paciente que nos procura. Então, com essa condição da pandemia, como que eu imagino a saúde mental e as doenças, e principalmente os cuidados? Exemplificando longas filas de espera, doenças crônicas agravadas por falta de continuidade no tratamento, falta de equipamentos. Como que eu venho pensando isso no dia a dia, no meu retorno como ator do serviço de saúde? E continuando, nesse movimento das sensações, dos sentimentos, é fundamental entender que esse ser adoecido, ele vai necessitar de toda uma rede de apoio. Que rede de apoio, nesse momento, eu posso pensar? E para a gente ir fechando o nosso último encontro de saúde mental, terças-feiras, seguem algumas dicas, de como enfrentar dias difíceis. E essas dicas eu busquei encontrar a partir das necessidades de vocês. Uma delas foi controlar a nossa respiração ansiosa. Então, durante a nossa aula, a gente vai aprender uma técnica chamada de 4x4. Vamos falar também de trocar pensamentos negativos por projetos de curto prazo. Vamos pensar quem está conseguindo, de alguma maneira, praticar alguma atividade física. E se meditar é difícil, que tal acompanhar uma música? E se a gente conseguir elaborar um pouco mais, quem sabe cantar um pouquinho dela, pelo menos do refrão. E eu fecho esse nosso encontro com um vídeo lindo chamado A Catadora de Lindezas, de uma autora chamada Rita Radano. Eu gostaria que a gente pudesse ver até o final, pois a Catadora de Lindezas, ela vai fechar esse momento dizendo que essas lindezas, elas existem num lugar muito perto, num lugar muito próximo. As lindezas, elas sempre estarão dentro de nós. Obrigada, obrigada por nos conhecermos, obrigada por trocarmos aprendizado e aquele super abraço virtual.